Olá, bem-vindos novamente ao nosso programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje nós vamos conversar sobre autoconhecimento, desenvolvimento e superação. E a nossa convidada é a Mercê Souza, terapeuta em Theta Healing, e vai contar um pouco da história dela, sobre superação, sobre o Theta Healing. Bem-vinda, Mercê. Obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui. Mercê, já começa falando pra gente. Eu sei que você tem alguns projetos, alguns estão... Assim, a gente que, principalmente mulher que é muito ativa, né? A gente às vezes começa várias coisas, alguns projetos a gente deixa, às vezes um pouquinho ali na prateleira e dispensa mais tempo em outros, né? E assim, cada coisa tem o seu momento, o seu tempo. Mas começa falando pra gente desses projetos. Hoje, qual que você está mais ativa? Tá. Como é a tua história? Como é que tudo surgiu? Então, eu tenho uma história de vida bem desafiadora. Eu perdi meus pais com 3 anos de idade, então me vi órfã aos 3 anos. Eu fui adotada aos 6, né? Então foi um lar abusivo. Então, a minha história de vida é pautada na superação. Casei aos 18 anos em outra fuga, vivi 10 anos num relacionamento abusivo. E foi muito desafiador sair desse relacionamento, porque quando a gente está imersa lá, a gente não enxerga a saída. É a realidade, né? É a realidade. Então foi bem desafiador mesmo sair desse relacionamento, sair com um filho de 6 anos, R$20 na carteira e recomecei ali. Então eu sinto que ali foi onde agora é hora de viver, sabe? E foi no momento que eu me dei a oportunidade, depois de uns anos, de conhecer uma nova pessoa, de entrar num novo relacionamento. Aí eu tive a oportunidade de passar pelo processo de autoconhecimento que veio com a transição capilar, né? Que é um dos momentos onde a mulher negra se encontra mais, onde a gente se permite ser o que a gente realmente quer ser. Porque muitas vezes a gente alisa, muda a nossa estética para se enquadrar em padrões, né? Se enquadrar em espaços e ser aceita por uma maioria que diz que o cabelo liso é o mais bonito, sendo que a beleza está... Nossa, eu acho maravilhoso. Sim, somos únicas, né? Sim. Então foi um processo de autoconhecimento através da transição capilar. E com esse processo veio uma explosão de vontade de me expressar para o mundo, de me mostrar para o mundo. Eu imagino também essa questão da ancestralidade, né, que vem muito forte, que você vai conectando muito. E esse autoconhecimento vai surgindo com uma força, né? E foi tudo muito guardado, foi uma vida de abuso, muito reprimida. Quando eu me encontrei, eu quis jogar tudo pro mundo. Eu disse, é isso. Então nasceu minha marca de acessórios, a Gata Crioula, que foi onde eu vi a beleza, quis me ficar mais bonita do que eu já estava me sentindo e quis mostrar isso para outras mulheres, levar esse empoderamento para outras mulheres. Foi onde nasceu o grupo Amigas Crespas, que está bem ativo hoje, né? Que a gente fala de acolhimento através da transição capilar, a gente fala de cabelo, mas a gente fala de história de vida, porque cabelo por si só não basta. O que tem por trás daquele cabelo, que história que tem ali para contar. Então a gente trabalha todo esse acolhimento no processo de aceitação através dos cabelos. Mas é um grupo aberto para todos, não é um grupo que é só para mulheres negras, é um grupo para famílias independente de cor. Até porque no Brasil, eu sempre digo, né? Todos os brasileiros, é uma bandeira que eu levanto, nós somos descendentes de portugueses, de africanos e de indígenas. Isso faz parte também da nossa ancestralidade, independente do nosso subtom de pele. Sim, a miscigenação, né? Sim, e a gente tem isso muito forte. Total, e também a responsabilidade, né? A gente fala muito da questão do racismo, do preconceito, mas isso não é responsabilidade só da mulher negra, do homem negro, é uma responsabilidade social. Então a gente abre o leque para que todo mundo se coloque naquele lugar, saiba daquele assunto, entenda, porque como é que eu vou apoiar se eu não sei o que acontece do outro lado, né? E faz parte da nossa história. Eu acho que esse é o início de tudo, a gente entender que se nós somos quem nós somos enquanto brasileiros é porque a gente tem essa força ancestral muito grande por detrás. Sim, exatamente. E assim, eu acho isso maravilhoso do Brasil. Inclusive, eu já ouvi falar que o passaporte brasileiro, ele é, assim, no mercado negro, ele é peso de ouro, por quê? Você vai, por exemplo, lá no Oriente Médio, tem uma etnia, fisionomicamente falando, muito forte. Você vai na Europa, alguns países, é muito característico aquele povo. No Brasil não tem isso. Sim. Não tem como você classificar um biotipo como brasileiro. Isso é lindo. Eu acho isso maravilhoso, a riqueza que a gente tem. É lindo demais essa diversidade, sabe? Eu respeito muito, valorizo muito, então é sempre isso que eu levo à frente.
sem classificar. A gente tem muito mais por trás da cor da pele. Para mim, o que importa é o que tem no brilho dos olhos. Acho que fala mais de ti do que olhar o tom da tua pele. É verdade. Tem uma música da Sandra de Sá que eu amo, aquela Sarará Crioula, eu acho, né? Nossa, aquela música, e fala exatamente disso, né? Que todos nós temos essa força, ela faz parte da nossa essência. Faz parte da nossa história. Isso é bem lindo. Mas eu imagino também, até a gente estava conversando antes de começar a gravação, como não é fácil, né? As pessoas podem pensar, mas é muito simples, ela passou por dificuldade, ela superou a dificuldade, então para ela é fácil pensar assim. Não é todo dia uma superação. É uma desconstrução diária. Desconstrução de quem eu sou. Primeiro lugar, é olhar para mim, quem eu sou, quem eu realmente sou. Porque lá fora o mundo te impõe a ser alguma coisa, te impõe um rótulo. E tu tem que desconstruir e olhar para dentro. E olhar para dentro dói, desconstruir dói. Sim. Então é diário tu mostrar para o mundo quem realmente tu quer ser, porque tu ama ser. E bater de frente muitas vezes para te impor como tu é, né? Na simplicidade, porque é simples. Quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de vestir, exatamente, né? Mas muitas vezes a gente não se percebe por conta de deixar o outro opinar muito, né? Na nossa base, na nossa raiz. Exatamente, são os rótulos, né? Não, você Sim. tem que ser assim, você tem que levantar a bandeira tal. Exatamente. E você tem que se posicionar, você tem a obrigação de ser assim. E se você não faz dessa forma, você é uma alienada, você quer viver no país das maravilhas, porque a vida não é assim, a vida é muito dura, muito difícil. E todos têm uma vida difícil, né? Isso que a gente estava falando. Logicamente que cada um... O que é a dificuldade para onde a gente nunca pode medir Sim. a dor de uma pessoa baseado com a nossa régua. Sim. Porque quantos casos, né, de suicídio, a gente está no Setembro Amarelo e fala um pouco sobre isso, né? A prevenção ao suicídio. Então, quantos casos de suicídio? As pessoas têm tudo. Aí as pessoas, quem analisa por esse olhar, às vezes o julgador, poxa, mas como é que pode? A pessoa tem isso, tem aquilo outro, tem a vida fácil, mas ninguém sabe como é que é por dentro. O que tem por trás, né? Que história tem aquela pessoa? Eu sou apaixonada por história de vida, então teu sobrenome para mim não me diz quem tu é, eu quero saber a tua essência, a tua raiz, exatamente, sabe? E eu não gosto de falar difícil, quando a gente fala difícil, acho que cria um bloqueio, eu gosto de falar o desafio. Quando é desafio, a gente quer ver o que tem por trás. Então eu não falo, é difícil, é desafiador. Perfeito. A minha vida é desafiadora. Todos os dias é um desafio e eu vou vencer. Então eu olho dessa forma. Se eu olhar que é difícil, eu nem vou tentar, é difícil mesmo. Não, é um desafio. A gente tem que o tempo todo, isso que é legal do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, a gente tem que estar o tempo todo ressignificando essas dificuldades e entendendo que quando elas surgem, na realidade são oportunidades, eu sempre falo aqui em todos os programas, oportunidades que nós temos de crescimento, porque realmente é quando a gente mais passa dificuldade, é quando a gente mais se obriga a crescer. Sim, são grandes oportunidades. Esses desafios que a gente passa, eles são grandes oportunidades. Então, a minha história de vida me trouxe até aqui. Depois do Amigas Crespas nasceu Gatas Urbanas, né, que é um projeto que está lá guardadinho, que fala muito dessa mulher que passou por esse momento do casulo da borboleta, de se olhar, de se internalizar, de se conhecer, de ter que se ver em outra mulher, para depois a borboleta ter que se mostrar, né? A gente sempre quer se mostrar depois que a gente se descobre, porque a gente sabe que outra também vai querer se ver. Então, Gatas Urbanas é muito isso, dessa mulher que passou por esse momento e que agora quer se mostrar. Então, eu deixei esse projeto guardadinho por conta do meu processo de lidar com inúmeras dores, né? E lidar com pessoas feridas, lidar com feridas só com o meu achismo era muito pouco. Então, eu entrei para a terapia, para um processo de autoconhecimento, para me conhecer mais ainda, né? Porque eu amo isso. E lá eu me encontrei com o Theta Healing, que eu recebi um chamado para conhecer o Theta Healing, que é onde eu encontrei todas as respostas da vida, assim, de tudo que eu vinha me questionando e que muitas vezes ficavam lacunas, eu encontrei dentro dessa terapia. E foi onde eu fiz os cursos e hoje eu atendo como terapeuta. Então, para mim, ficou muito costuradinho o que eu vim fazer nesse mundo. Tá se amarrando aos pouquinhos. E é incrível, Mercê, não sei se você percebe isso, que a gente sente que como que as coisas vão se configurando, que as pessoas que acabam vindo são exatamente aquelas pessoas que a gente tem uma história de vida que consegue mostrar para elas, não, você pode
Eu pude também, eu consegui superar, eu também tive muita dificuldade. E essa experiência que às vezes a gente não entende quando a gente não mergulha nesse processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que não é simples e fácil, enquanto a gente está no processo, é muitas vezes muito dolorido. Sim. Mas, aquela coisa da borboleta, né? No final ele tem uma recompensa que é maravilhosa. Sempre tem. Sempre tem. E todas as pessoas que passam pela nossa vida são extremamente importantes. Todas têm um recado, um ensinamento. Então, prestar muita atenção nos sinais, sabe? Quem que está na nossa vida hoje? O que essa pessoa está me trazendo? Tudo é um espelho. O que está refletindo em mim ali? Né? Principalmente quando eu não gosto de algo, né, em alguém, por que eu não gosto? Se perguntar o que tem ali que eu estou renegando em mim. Isso é um processo terapêutico bem importante, um processo rico de autoconhecimento. Da gente olhar o outro e se ver, porque é isso, né? A alma não tem cor. Sim. Então, a gente olhar para o outro, de igual para igual eu não diria, porque somos todos diferentes, mas olhar por trás desse rótulo, né? A gente se conhece muito mais quando a gente tira a venda. Aquela essência frágil, né? Delicada, que às vezes até por trás de uma grande agressividade se esconde uma pessoa apavorada. E dentro disso que você estava falando, hoje até eu fiz uma postagem falando a respeito disso, uma experiência de uma pessoa que comentou comigo que ela estava insatisfeita com o local onde ela trabalhava e ela escolhia as piores roupas em função disso para ir para trabalhar, tipo, só de raiva, nunca que eu vou usar minhas roupas boas para vir para cá. Só que, na realidade, ela não sabia o quanto de prejudicial aquilo ali estava sendo para ela, não era para ninguém. Sim. Porque as nossas escolhas, isso também é uma metáfora, né? As nossas escolhas, elas impactam as nossas emoções. Sim. Elas impactam o modo como nós vemos e nós somos percebidos pelo mundo. Então, isso que você está falando, da gente perceber qual seria o certo. Eu estou insatisfeita? Eu vou buscar algo, é aquela coisa, quais são os sinais? Eu estou infeliz aonde eu estou, esse é um sinal que eu não estou no lugar certo, eu não estou exercendo a minha missão de vida, os meus talentos. Sim. Então, assim, não é o local que está errado, sou eu que estou no local errado. Exatamente. E aquilo é uma oportunidade, essa é a diferença quando a gente consegue ressignificar e ter esse olhar, não é verdade? De ter essa sutileza sobre a gente mesmo, porque muitas vezes a gente agrada tanto os outros e esquece da gente. Né? Isso é uma autopunição. Eu não mereço estar aqui. Né? Então, o que tem por trás dessa mensagem que ela está passando para ela mesma, sabe? Olhar para isso, com respeito. E às vezes também aquela coisa que é muito, não é todo mundo também que está disposto a trabalhar em si. Então, é mais fácil a gente colocar a culpa, terceirizar a culpa do que a gente mergulhar. Quando a pessoa entende que isso faz parte do processo de evolução, ela não quer outro caminho. Não tem volta. Não Aprendeu a ler, tu vai passar por uma placa e tu vai ler. Exatamente. Esse é o processo do autoconhecimento, assim. Perfeito, é exatamente. Lindo. Eu acho incrível, incrível. Fala mais pra gente um pouco do Theta Healing. O que ele diferencia de uma terapia convencional, por exemplo, de atendimento, de um processo de coaching? Sim. Bom, o Theta Healing, ele funciona como uma meditação guiada, né, onde a gente atinge o estado cerebral Theta, que é aquele estado de sonolência onde a gente consegue acessar o subconsciente. O subconsciente é onde estão escondidas todas as nossas crenças, as nossas dores, tudo que a gente não quer ver vai para debaixo do tapete, está lá no subconsciente. Só que o subconsciente é o que mais trava o fluxo da nossa vida. Sim. O fluxo da nossa prosperidade, abundância, do autoconhecimento, são as camadas de medo, de culpa, de dor, que vão tapando tudo que está lá. Então, a gente vai acessar o subconsciente e descobrir o que está acontecendo, né, num episódio, que a pessoa sempre leva um episódio para tratar. Então, a gente vai lá no subconsciente e descobrir o que aconteceu, onde desencadeou aquela crença, quando começou. Quando tu vai na raiz da crença, né, como uma plantinha. A plantinha está crescendo, não adianta eu cuidar só em cima, eu vou na raiz. Sim. Então, a gente vai lá e descobre o que aconteceu, onde desencadeou, onde começou. E quando a gente descobre a crença raiz que a gente fala, a gente cura. Ou seja uma doença psicológica, ou seja uma doença física, não importa. É no subconsciente onde estão escondidas todas as nossas memórias. Então a gente olha para isso. E o Theta Healing ele é muito preciso, porque é uma conversa de olhos fechados onde a gente acessa as tuas memórias. E a gente te liberta, né? Tu tipo um processo de hipnose. É, mais ou menos assim, né? Porque a hipnose também a gente atinge esse nível e a pessoa ela começa a Dá falar. para comparar, Então levar
o teu consciente para aquele lugar. Quando tu traz para o consciente, tu descobre o que tem lá, tu limpa, né? Então tu evolui. Então é um processo assim, eu considero incrível. Tudo para mim tá aí. Eu me encontrei, eu mudei a minha visão sobre mim, sobre o mundo, sobre as pessoas. Hoje eu ando sem vendas. Eu dizia, muitas vezes a gente está no piloto automático, aquele corpo que anda na rua, trabalha, estuda. O tempo todo. A gente tem que estar voltando para essa autoconsciência, porque exatamente. O tempo todo é natural, até em função das demandas do dia a dia, a gente está nessa de piloto automático. Pilotão automático. Muitas vezes é fuga para não olhar para a dor, porque é um desafio olhar para a dor. Crescer é um desafio, dá medo crescer. É verdade. Então, é tudo coragem. Eu acredito muito nesse processo de terapia, é um processo de coragem. Então, eu nunca pensei em me tornar terapeuta, mas, na verdade, eu sempre fui terapeuta intuitivo. Então, hoje eu estou estudando mais e mais para realmente poder ajudar outras pessoas, porque eu sei a transformação que é. Então, eu faço muitas coisas, como eu te falei. Eu acho que a gente não tem rótulo, né? Hoje eu estudo também, tenho os projetos, sou mãe. Então, eu faço muitas coisas e eu não me rotulo, assim. Eu sou uma pessoa que sonha, que sempre sonhei. Já me tiraram tudo, menos os meus sonhos. Então, se a gente tem sonho, toda a diferença, a gente vai... se a gente tem sonho, a gente vai longe. Isso ninguém tira da gente. Isso realmente eu acho assim, sonhar, ela faz parte da nossa essência. Quando a gente é criança, isso é mais forte. E à medida que a gente vai crescendo, parece que aquela coisa, quando eu crescer, eu vou ser tal coisa. Aí quando você chega em determinada idade, que você imagina que alcançaria aquele objetivo e você não alcança, e tem toda aquela questão social, às vezes da escola, que vai te desanimando. A vida não é fácil, né? Não. Porque qual o discurso que a gente mais ouve? A vida é difícil. Dinheiro não dá em árvore, né? Tem que trabalhar muito para ter dinheiro. Tem que se matar de trabalhar e tal. E você vai crescendo. Será? Chega um ponto, né, de questionar, mas será? Eu acho que realmente não é bem assim. Sim. E quando a pessoa chega nesse ponto de se abandonar os seus sonhos, aí acabou. Ou ela tem que voltar, né, várias casas para acessar essa criança interior onde que ficou aqueles sonhos. Ou então criar uma nova história. Sim. Mas recuar é bem importante, eu sempre acredito. Tudo está na nossa criança interior, porque os nossos maiores bloqueios estão lá. Então, olhar para o que a nossa criança gostava, porque é lá que está, né? Os nossos desejos, nossos sonhos, está tudo lá. Então, dar uma recuada é muito importante, que foi o que eu fiz em muitos momentos e é o que eu estou fazendo agora. Recuei novamente com os meus projetos. Peraí, vamos olhar tudo isso agora e ver o que a gente faz com tudo isso. Como eu falei no telefone, eu estou no meu momento mais bonito, assim, eu tô no caos, mas eu tô amando estar no caos, porque é daqui que vai sair uma nova coisa, assim, sabe? Essa transformação. Isso é perfeito, eu também acho maravilhoso essa compreensão da gente entender que o perfeito, ele já está acabado, né? E se a gente pega literalmente o sentido da palavra acabado, e quando a gente não é perfeita, a gente é incompleta, a gente busca essa transformação e a gente está sempre nesse processo de transformação, de crescimento, de busca, de superação, de acessar quem nós somos. Aprendendo sempre. Como nós podemos fazer a nossa vida melhor e das pessoas também ao nosso redor melhor. Muito importante, né? A gente não está aqui sozinho. Exatamente. Né? Tem muito mais gente, então olhar para todo o entorno, né, faz a gente crescer muito. E isso é incrível, às vezes, quando a gente vê casos de superação, histórias de pessoas contando mesmo, tiveram uma doença muito séria, por exemplo, um câncer. E aquilo ali foi o momento que aquela pessoa, ela se deu conta de que ela estava com a vida num ritmo que a vida estava passando e ela não estava vivendo. Sim. E assim, o quanto que foi importante para ela aquele momento de parar, de se obrigar a olhar para si, a dar valor para coisas que são importantes, que a gente realmente no dia a dia, na nossa luta diária, assim, querendo ou não, né, que a gente todo dia tem desafios, não luta no sentido de dor, isso já ressignifiquei, mas no sentido de desafios, que se a gente ficar em casa, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que a gente quer. A gente tem que fazer movimentos de superação que não são fáceis, de abrir mão muitas vezes do nosso ego. Exatamente. Não é? De fazer movimentos que se tivesse tudo muito tranquilo, muito fácil, o natural, que nós somos seres humanos, seria nós não fazermos os movimentos que precisariam para a gente evoluir. Sim, os movimentos são muito importantes. Mas eu realmente acredito que olhar para a gente é uma coisa muito séria, é muita responsabilidade. Isso é um dos passos mais difíceis, foi um dos passos mais difíceis para mim, olhar para mim.
Sou eu, autorresponsabilidade. Por que eu estou aqui? Por que eu estou provocando isso? Sabe? Não é se julgar, não é se culpar, é simplesmente puxar a responsabilidade. Porque se a gente está num momento que a gente não gosta, num local que a gente não gosta, o que a gente não faz para mudar? Por que a gente não dá a volta por cima? Então, a autorresponsabilidade, sabe? Olhar para si e ver o que dá para fazer. Isso é muito difícil, tu saber que tu é responsável pelos teus problemas. E ainda mais quando você entra nesse meio de autoconhecimento, que você não tem mais essas desculpas, né? Não. Você sabe que a responsabilidade é única e exclusivamente sua. Exatamente. Então, assim, eu me lembro que eu durante muito tempo eu fiquei trabalhando, trabalhava assim eu trabalhava no banco, eu dava treinamento empresarial e também ainda trabalhava dando aula. Só que chegou num momento, aquela coisa da segurança, da estabilidade, que aquela voz interna perguntou, tá, por que você está ainda passando por isso? Era um dia que eu estava assim, super atarefada, cheia de coisa para fazer, e com o computador indo de um local para o outro, tinha acabado de atender e ia para o banco. E aquela voz, você está assim, nessa, porque você quer. Aí eu, Tapa de luva. A partir dali eu marquei a data, saí, fiz o movimento, mas eu vejo assim, tudo tem a sua hora também, tudo tem o seu momento. Eu já vi pessoas fazendo esse movimento sem estarem devidamente preparadas e se arrependerem depois. Exato. Você tem que estar segura do que você quer, ou seguro do que você quer, e para isso sim, exige mergulhar no autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de determinadas competências para você ter condições de seguir adiante. Então, é muito importante a gente saber que sim, nós somos responsáveis por onde nós estamos e que também está tudo certo. A gente tudo certo. Não precisa, não, meu Deus, eu planejei que eu tenho que estar. Não. O sucesso, ele é muito relativo. Né? Por exemplo, para mim, o que é sucesso? É eu poder administrar o meu tempo da forma com que me faz feliz. É eu ter tempo para fazer as coisas que eu gosto. Isso, para mim, é um dos que eu considero, que eu consigo mensurar. Só que para outra pessoa é completamente diferente. Totalmente. Então, por isso que a gente não deve julgar, mas sim saber o que é para nós, né? Tipo assim, qual é o meu referencial? O que eu preciso fazer? O que eu tô distante do que eu quero alcançar? O que eu posso fazer para me aproximar disso? Não, e a vida é sincrônica, assim. Tudo é importante, tudo. Eu entrei para a moda sem saber nada de moda. O nome de um estilista. Eu nunca fui da moda. Foi a menina da comunidade que andava de calça de moletom e camiseta. E quando eu me vi na faculdade de moda, porque eu entrei na moda para entender os acessórios que vinham para mim de forma intuitiva. Legal. Então eu fui olhar para a moda. E hoje eu entendo que o quanto a moda está sendo importante para mim, para entender histórias, para olhar para as pessoas com outro olhar. Não é roupa, é história, é expressão. Exatamente. O que tem por trás da roupa? É isso que eu gosto. Tem pessoas, sim, que têm esse olhar mais voltado para essa questão. Sim. Só que assim, eu vejo que é uma tendência também, está sendo falado muito, né, sobre essa questão de ressignificar esses conceitos. Porque, existe uma questão comercial? Sim, claro. Existe uma questão comercial. Só que como é que nós vamos ver esse movimento, né? O que a gente... Eu vejo assim, tudo a gente tem que pegar aquilo que fizer sentido, que for positivo. Assim como qualquer profissão, qualquer coisa tem um lado positivo e um lado que não é tão positivo, independente de qual seja. Sim. E a moda, assim, ela traz essa visão da gente até conseguir ter esse olhar crítico, né? De dizer, não, isso também tem a ver com comunicação, isso também tem a ver com estilo de vida, com comportamento. Sim, o que as pessoas em determinado período adotaram determinada moda. Sim, tudo comunica, tudo tem mensagem, tudo é importante. E roupa faz parte, é a tua extensão, né? Exatamente. Então, isso que me fascina, assim. E quando você conhece, você tem a capacidade de escolher. Independente de estar na moda, você escolhe porque aquilo te referencia. Sim, não precisa ser tendência. O autoconhecimento traz as respostas. Tudo, está no autoconhecimento todas as respostas para mim, verdade, assim. Eu acho incrível isso. E a gente tem que ter esse olhar, porque a gente não se acostuma a ver isso. Eu costumo sempre dizer que a gente deveria ter, desde a alfabetização, aula de autoconhecimento, voltado para a autoestima,
de Desde finanças sempre. pessoais, né? Desde criança a gente devia aprender a entender como é que funciona, o porquê que a gente tem que valorizar, porquê que a gente tem que economizar, não no sentido de que vai faltar, não, no sentido de que isso tem um fator de entendimento que a gente não precisa ter aquele prazer imediato, que se a gente guardar um pouquinho, né, a gente pode ter um prazer maior. E isso vem de criança. Vem de criança. Meu filho de 15 anos, esses dias estava falando disso. Sobre essa relação da escola com essa sutileza que muitas vezes é podada, né? A gente entende que tem todo um cronograma, mas eu acho que está na hora de reformular isso também, Sim. né? As nossas crianças e adolescentes vêm com outra cabeça. É verdade. Então está na hora de mudar esses pequenos pontos também. Tem que mudar, sim. É outra geração, é um outro entendimento, eles são muito mais rápidos em função das tecnologias e a gente realmente tem que se adaptar a isso, né? E lidar com dinheiro, né, é importante. Não é, que nem tu falou, não é questão da falta. É a relação com o dinheiro, né, que muitas vezes a gente cresce ouvindo, eu pelo menos ouvi, que quem tem dinheiro é porque fez algo errado. Então tu cresce com um monte de crença em cima do dinheiro. Então quando tu lida com o dinheiro de uma forma natural, porque tem que ser natural, dinheiro é energia, vai e vem, não falta. E isso, Mercê, vale para tudo. É que nem como a gente estava falando no início da entrevista, a questão da importância do que a gente foca. Como é que vai ser, como é que a gente vai direcionar o nosso olhar? Sempre isso vai estar em ressonância. Então, de tudo que existe, tem um lado positivo e um lado negativo. Qual que eu escolho focar? É aquilo que vai reverberar na minha vida em outras áreas. Sim. Então, isso vale para a questão financeira, isso vale para a questão de imagem, autoconhecimento, desenvolvimento com as minhas dores, os meus traumas. O que eu vou fazer? Eu vou me apegar à dor, ao sofrimento, no sentido de me sentir uma pessoa infeliz, ou eu vou transformar aquela dor numa superação para ajudar outras pessoas que talvez não tiveram esse entendimento que eu tive. Sim, colocar em potência, né? Que é o que eu sempre fiz, assim. Eu coloco a minha história para o mundo porque eu não escolhi devolver o que eu recebi, eu me recuso, eu escolhi ser feliz, então eu coloco o meu melhor. E isso é aprendizado para outras pessoas, para que outras pessoas não precisem passar pelo que eu passei, né? De repente aprendam ouvindo simplesmente. Então é importante falar da gente também, né? Nos ajuda e ajuda outras pessoas. E isso faz parte da nossa missão de vida e a gente sente, né? Não tem como você fazer isso e não sentir uma recompensa, um sentido de propósito realmente. Tá na moda, as pessoas às vezes até brincam com isso, tá na moda essa palavra, mas só quem realmente consegue entender e viver isso, sabe o quanto que é importante, sim, a gente saber. E que bom que tá na moda. Exatamente, isso que eu falo, tá tudo certo. A gente sempre vai focar no que é positivo. Bom. Até a terapia tá na moda, ótimo. Né? Ótimo, é verdade. Mercê, tá vendo como passou rápido? Nossa, muito rápido. Quero te agradecer novamente. As pessoas, como é que elas podem te encontrar? Você tem uma página, né, no Instagram? Sim, eu me comunico muito pelo Instagram, que é Crioula Mercê. Então é só me chamar lá no inbox que tô conversando lá com as pessoas. Exatamente. É por onde eu mais me comunico. Tem muito para ainda trazer, que tem histórias que precisam ainda, né, serem superadas. Theta Healing é uma oportunidade muito boa, né, de fazer esse mergulho dentro de si. Total. E eu tô vindo com um novo projeto que é exatamente trazendo tudo que eu fiz até agora. Eu quero unir para levar com mais potência ainda. Então esse momento de pausa super importante para estruturar o que está vindo. Isso, tudo tem seu tempo e tem o seu porquê, né? Isso é maravilhoso. Hoje nós ficamos por aqui no nosso programa. No próximo programa nós vamos falar um pouco mais sobre a questão sistêmica também, das relações familiares, o quanto que é importante isso no nosso dia a dia e quanto que isso influencia as nossas ações e os nossos resultados.